Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cenário Econômico do mês de julho. Me chamo Marco Santos, especialista em Previdência na Ecatu Seguros, e mais uma vez estamos com Fernando Palermo, gestor de Solutions da Ecatu Vanguarda. Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, mais uma vez um prazer estar com vocês. E hoje vamos discutir os principais acontecimentos do mês de julho, falando de cenário internacional e de cenário nacional também. Fernando, no mês de julho a gente percebeu sinais mistos na economia, olhando pela parte de inflação de serviços desacelerando um pouco, por outro lado, no outro caminho, a inflação de bens acelerando e a economia norte-americana tendo sinais um pouco mais fracos. O que se deu isso? Então, claro, principalmente aos principais impactos das tarifas, né? Se você olhar até para número cheio, né, em termos de atividade, o PIB no segundo TRI foi 3%. Mas se você abrir o dado, muito desse dado forte se deveu pela queda das importações, então, claramente ligado ao aumento das tarifas. Então você ficou, por isso, esses dados mistos, né? Se olhar para o dado cheio é um dado forte, mas se você abrir a absorção doméstica, consumo cedendo. O mesmo acontece com a inflação, como você bem comentou, né? O dado de serviço, né, sensível à política monetária desacelerando, mas ainda acima, né, do objetivo, né, do Fed. Mas, por outro lado, a inflação de bens retomando também por impactos de tarifas. Principal consequência, o Fed manteve, né, os juros e seguindo uma postura cautelosa, apesar de termos já 2 diretores votando por queda dos juros. E Fernando, falando um pouquinho sobre o cenário doméstico, não tem como descorrelacionar Brasil e Estados Unidos. A gente viu o movimento do próprio governo dos Estados Unidos, Trump, sobre o tarifaço. A gente acabou vendo que no comecinho de agosto foi efetivamente implantada uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, mas acredito que não foi da forma como eles falaram. Então fala um pouquinho pra gente como foi, se foi efetivamente em todos os produtos que eles prometeram e qual o impacto que isso causa dentro do nosso cenário doméstico no Brasil, efetivamente. Naturalmente, não foi, como você bem comentou, sobre todos os produtos, então acabou amenizando o impacto, mas ao longo do mês de julho, né, a gente viu muita incerteza, muita volatilidade, então essa negociação, a gente ainda não tinha a resolução, né, final de quais produtos seriam impactados ou não, então os ativos locais acabaram performando de maneira mais negativa, né, com dólar subindo, bolsas caindo, juros também subindo. Existiu alguma retaliação do governo? Porque o governo falava que, se de alguma forma não tivesse nenhum tipo de acordo, o governo entraria com uma postura mais incisiva dentro do modelo de retaliação. A gente acabou vendo essa retaliação? Por enquanto, não. Narrativas foram mudando, né, ao longo do mês, mas a gente vê pessoas importantes, né, dentro do governo com discurso de negociação para a gente atingir uma melhor resolução para ambos os países. Então acho que para o Brasil, inclusive, o melhor cenário seria o diálogo, né? Acho que para todos, certeza. Né? E Fernando, ainda sobre o Brasil, a gente ainda vê a taxa Selic num patamar bem alto, a 15%. A gente viu o governo, o Banco Central, na verdade, muito cauteloso a esse respeito. Mas como você vê o futuro? Será que existe um movimento já precificado de um novo ciclo de corte de juros dentro do Brasil? Como é que isso vai impactar? Como é que isso favorece os investidores que estão vendo a gente agora? Naturalmente, a expectativa do mercado é que o próximo movimento seja de queda, mas a gente ainda entende que ele esteja um pouquinho distante, porque as expectativas de inflação ainda estão relativamente desancoradas e, querendo ou não, o Brasil está no patamar mínimo histórico de taxa de desemprego. Então faz com que o Banco Central foque no seu objetivo principal, né, de combate à inflação e de tentar quebrar essa expectativa relativamente desancorada. Então isso faz, a gente acredita que o Banco Central deva prolongar esse Selic em 15%, a gente só vislumbra talvez um corte no início ou meio do ano que vem. Bom, e para fechar, trazemos agora o desempenho de alguns fundos no mês de julho. Fernando, agora é com você. Começando pelo Igarapé, nos fundos da Ecatu Vanguarda, apresentou uma performance de menos 1,43% no mês, em que a bolsa caiu 4,16%. Já o Absoluto 2 rendeu 1,39%. E o Dinâmico fechou o mês com 1,29% de retorno. Agora, falando sobre os demais fundos, a classe multimercado, seguindo a performance mais negativa dos ativos de risco em geral, também não teve um bom mês, onde a melhor rentabilidade ficou com Capital Capa, com 0,61%.
Em renda variável, o SPX Prev Long Bias rendeu menos 1,07%, e dentro da classe de crédito privado, que se destacou com o JGP Crédito Tipo 1 retornando 1,42% e a Arx Denali com 1,35%. É isso, pessoal. Caso precisem de mais alguns detalhes, nossos especialistas Unic estão à disposição. Gostaria de agradecer a presença do Fernando Palermo, mais uma vez trazendo as informações mais atualizadas do mercado. Fernando, obrigado. Obrigado e até a próxima. Mês que vem estaremos com mais um cenário econômico com as notícias mais atualizadas. Até a próxima, um abraço.